Agora nós iremos iniciar um novo momento nas nossas discussões, que será trabalhar as questões de ética dentro da sociedade. Como o homem ou como o ser humano trabalha essas questões de ética e como a filosofia aborda de diferentes aspectos as questões éticas dentro da sociedade. Como aborda os comportamentos, como nós devemos nos comportar perante os outros e perante nós mesmos, aos nossos mais próximos, aos animais e a todos aqueles que convivem entre a gente. Vimos em aulas anteriores que a filosofia na antiguidade tinha preocupação com a vida ética e política. E também vimos em aulas anteriores que os principais filósofos que se destacaram em Atenas, ou que se destacaram na filosofia antiga, foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Se destacaram por quê? Porque falaram de vários assuntos. Sócrates se destacou principalmente pelo seu método socrático. Então, Sócrates se destaca pelo método socrático da ironia e da maiêutica. Platão, discípulo de Sócrates, se destaca dentro do cenário filosófico na antiguidade por ser seguidor de Platão, ou por ser seguidor de Sócrates, e por também escrever os diálogos platônicos com Sócrates como seu principal personagem. Então, Platão foi responsável por difundir a filosofia socrática na época e deixar, claro, um legado socrático para toda a história da filosofia. E Aristóteles? Aristóteles foi discípulo de Platão, como vimos em aulas anteriores, e tem um legado de obras bem maior do que Platão. Escreveu sobre ética, sobre física, sobre metafísica, sobre poética, sobre retórica, e sobre artes, sobre estética, sobre várias outras coisas que Platão não teria abordado. Então, Platão fica sendo conhecido por ter escrito sobre as ideias de Sócrates e também ficou bastante conhecido pelo mito da caverna, pela alegoria da caverna, em que fala sobre a ideia do conhecimento verdadeiro, como se dá o conhecimento verdadeiro. E Aristóteles, pela vasta obra que teve e influências sobre a ética e a política. Então, tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles, se preocupavam na época, a filosofia se preocupava na época principalmente com as questões da cidade, as questões da polis, e principalmente com as questões de ética e de política. Porque ética e política estavam entrelaçadas no conhecimento grego, estavam entrelaçadas para o bom convívio da polis. Então, era necessário um pensamento mais crítico, se tornou necessário um pensamento mais crítico na Grécia, em Atenas, porque, e aí a gente já viu, porque Atenas começou a ficar mais complexa politicamente, Atenas, e então com a política e o comércio mais bem elaborado, mais complexo, houve a necessidade de fazer discursos melhores elaborados. E aí vocês lembram dos sofistas, claro, que aí a gente já falou em alguns momentos, e para além dos sofistas surgiram Sócrates, Platão e Aristóteles contestando alguns posicionamentos políticos e éticos da sociedade. Então, nós podemos dizer que a filosofia, quando ela surge lá na Grécia, né? E com algumas condições para o surgimento dela na Grécia. Ela surge na Grécia e a filosofia surge com a intenção de pensar melhor o homem e a sociedade. Com os pré-socráticos ou com os filósofos da natureza, que nós não abordamos, mas é bom falar, com os filósofos da natureza, os pré-socráticos, a filosofia tinha um caráter de investigação sobre as coisas do universo, sobre as coisas que aconteciam
na Terra, explicações de como se davam as coisas. Então, a filosofia na época pré-socrática, ou na época dos filósofos da natureza, ela tem a intenção de encontrar o arqué, o princípio de todas as coisas. Quando passa para a fase socrática, a filosofia passa a se preocupar com as questões do homem, com as condições do homem no mundo, que é o nosso tema agora. Então, a filosofia passa a se questionar sobre as condições do homem no mundo, e não mais como o mundo foi criado. Então, a filosofia, as primeiras preocupações dessas condições do homem no mundo passam a ser a política e a ética. Estão altamente entrelaçadas dentro da polis grega, que é Atenas. E aí, isso a gente já viu em aulas passadas, como que Platão, Sócrates e Aristóteles trabalhavam essas questões de ética e política em Atenas. Agora nós vamos passar por um novo momento, que é como a filosofia trabalha essas questões do homem no mundo hoje. Como que a filosofia hoje trabalha essas questões do homem no mundo? Como que, por exemplo, as teorias de Sócrates, Platão e Aristóteles funcionam para a filosofia hoje, como elas são aplicadas. E nós vamos começar a falar sobre filosofia hoje pelas questões das relações humanas. Então, uma das questões que a filosofia se ocupa hoje em falar, ou se ocupa hoje em estudar, são as relações humanas. Muitas vezes nos surpreendemos com as semelhanças entre os humanos e os animais, principalmente com aqueles que se encontram nos níveis mais altos da escala zoológica de desenvolvimento, como macacos e cães. Tal como eles, temos inteligência. Demonstramos amor e ódio, sentimentos e prazer. Dor e sofrimento, expressamos alegria, tristeza e desejos, além de tantas outras características comuns que descobrimos no convívio com os animais. Por isso mesmo, indagamos, será que meu cachorro, por exemplo, pensa? E se pensa, em que pensamento, o que o pensamento dele se distingue do meu? Então, muitas vezes a gente já se perguntou. Quem aí não já se perguntou, por exemplo, se o seu cachorro está pensando por um determinado comportamento, se o seu gato está pensando por um determinado comportamento que ele expressa? Se os animais superiores são tão inteligentes, né, o mesmo não acontece com os animais que se situam nos níveis mais baixos da classe ou da escala zoológica, tais como insetos, porque eles agem principalmente por reflexos e instintos. Então, os animais, até mesmo os mais complexos, eles possuem inteligência. Os animais possuem inteligência. Por isso que a gente às vezes pensa, por exemplo, ou acredita piamente que o nosso cachorro ou o nosso gato está pensando, porque ele possui uma inteligência, ele aprende, né? Ele aprende por inteligência. Como que ele aprende por inteligência? Ele assimila, ele repete o comportamento que a gente ensina, que nós ensinamos, que nós fazemos com que eles produzam. Então, os seres vivos, eles possuem 3 características muito parecidas, que é instinto, inteligência e linguagem. E a maioria dos seres superiores, que não são os insetos, não estamos falando dos insetos, quando eu falo de seres superiores, possuem de fato instinto, inteligência e linguagem. Gatos, cachorros, macacos, e os seres humanos possuem instinto, inteligência e linguagem. A ação instintiva é regida por leis biológicas, idênticas na espécie e invariáveis de indivíduo para indivíduo. A rigidez do instinto dá a ilusão de perfeição, já que o animal executa certos atos com extrema habilidade. Não há quem não tenha observado, com atenção e pasmo, o trabalho paciente de uma aranha tecendo uma teia. Então, quando a aranha está tecendo uma teia,
ela tece por instinto, porque ela sempre vai tecer a teia da mesma forma. Vocês não vão ver, por exemplo, uma aranha tecendo a teia com outro ponto, como a gente faz no crochê, por exemplo. Quando a pessoa está fazendo crochê, para quem faz crochê, ou quem já viu alguém fazendo crochê, existem vários pontos. Então, a aranha, por exemplo, ela não vai tecer, hoje eu vou tecer a minha teia com esse ponto aqui, com ponto alto, com ponto baixo, com ponto não sei o que. Então, ela não vai fazer isso, ela sempre vai tecer da mesma forma, porque ela age por instinto. Então, não há quem não tenha observado com atenção e pasmo esse trabalho. Todavia, esses atos não se renovam, não têm história. Portanto, permanecem os mesmos ao longo do tempo, salvo no que se refere às modificações decorrentes da evolução das espécies e das mutações genéticas. Ainda que ocorram essas alterações, elas continuam valendo para os descendentes por transmissão hereditária. Então, a ação instintual, a ação por instinto, ela ocorre por transmissão hereditária. Então, uma aranha que tece uma teia, ela vai passar para sua outra aranha que vai tecer a teia da mesma forma que ela. E assim sucessivamente. Então, pela espécie, elas tecerão as teias da mesma forma. Assim como se constrói um formigueiro, como